Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar apresentando os novos recursos do Blazor no Net 8 e eu vou apresentar agora o recurso Sections do Blazor. O recurso Sections do Blazor são usadas para controlar o conteúdo em um componente pai a partir do componente filho. Para isso, nós usamos dois componentes integrados. O componente SectionOutlet, que renderiza o conteúdo fornecido pelos componentes SectionContent com argumentos que podem ser SectionName ou SectionID, aonde dois ou mais componentes SectionOutlet não podem ter nem o mesmo SectionName ou o mesmo SectionID. E o outro componente é o componente SectionContent, que vai fornecer o conteúdo que vai ser exibido em SectionOutlet, como um render fragment para componentes SectionOutlet com SectionName ou SectionID correspondente. Se vários componentes SectionContent tiverem o mesmo SectionName ou SectionID, o componente SectionOutlet ele vai renderizar o conteúdo do último SectionContent que foi renderizado. E as sections, elas podem ser usadas em layouts e em componentes pai-filho aninhados. Então, embora este recurso seja um recurso novo no Blazor, esse conceito ele é familiar se você já usou outras tecnologias ASP.NET, como, por exemplo, o conceito de Content Place lá do WebForms e o conceito Render Section do ASP.MVC são parecidos com o recurso Sections do Blazor. Então, para criar uma seção, nós usamos um objeto SectionOutlet identificado por um SectionName ou pelo parâmetro SectionID. O parâmetro SectionName ele é uma string que é usada para direcionar o SectionOutlet de um componente SectionContent. E o argumento passado para o SectionName geralmente usa o formato keybabcase. Keybabcase aqui é uma convenção de nomenclatura, onde as palavras são escritas em minúsculas e separadas por traços, como por exemplo top-session, nome-arquivo, nave-bar. E se houver mais de uma seção definida, elas têm que ter o section name ou section ID diferentes. Então, o que torna os sections possíveis no Blazor são os objetos SectionOutlet e SectionContent. E eles estão presentes no namespace Microsoft ASP.NET Core Components Sessions, que nós podemos referenciar no arquivo _imports.razor. Dessa forma, esses recursos ficarão disponíveis para todos os componentes Blazor no projeto. Então, para mostrar um exemplo prático e materializar esses conceitos, eu vou abrir aqui o Visual Studio 2023 Preview. Vou criar um novo projeto usando o template Blazor Web App e eu vou chamar esse projeto de Blazor Sections Demo. Vou clicar em Next. Aqui estou usando o Net 8. Não vou definir o tipo de autenticação, vou configurar para HTTPS e vou usar aqui o Interactive Render Mode como Auto. Poderia usar None, Server, WebAssembly, vou usar Auto. Vou poder trabalhar com os dois modos de interatividade. E vou selecionar Per Page /Component, marcando Include Sample Pages. Então eu vou clicar em Create. Nós temos aqui o projeto que vai ser criado aqui no nosso ambiente no Visual Studio 2022. Então aqui eu vou mostrar esse recurso num arquivo de layout. Então aqui eu tenho dois projetos, o projeto Server e o projeto Client, que é um projeto Blazor WebAssembly, e o projeto Server. Então aqui dentro de Components em Layout eu tenho o Main Layout. E aqui é que eu vou mostrar o recurso funcionando. Então para isso eu vou vir aqui no arquivo Imports e vou fazer o seguinte aqui. Eu vou definir aqui um Using referenciando Components, referenciando Layout. E agora eu vou referenciar um namespace onde estão os objetos SectionOutlet e SectionContent, que é Microsoft.ASP.NET Core.Components.Sections. Pronto. Então com isso eu vou salvar, eu vou poder usar o recurso aqui. Então aqui eu vou executar minha aplicação antes, só para a gente ver ela funcionando, E o que eu vou fazer? Eu vou controlar o conteúdo do
exibido em main layout na nossa aplicação usando o session do Blazor. Então tá aqui o meu projeto, ó. Note que aqui eu tenho a exibição desse trecho aqui, ó, no main layout, o link about, né? Em home, em counter, em weather. Então, para mim mostrar isso funcionando, eu vou definir aqui no arquivo mainlayout.razor um content. Eu vou remover esse link aqui e vou definir aqui uma section outlet. Então, olha, eu vou parar o projeto, né? Section outlet, olha aqui, ó. Quando eu uso esse componente, eu posso usar dois parâmetros, ou ID ou name. Tem que escolher entre esses dois. Eu vou iniciar mostrando o section name. E aqui eu vou usar o argumento com o nome aqui usando o kebab case. Então eu vou definir aqui, ó, página traço conteúdo. Pronto, defini um section outlet. Então agora eu vou poder definir um session count, por exemplo, aqui, ó, na pasta page, em home.razor, em weather.razor e aqui em content.razor também. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta images aqui, ó, dentro da pasta www.root e vou incluir 3 imagens aqui, ó, add existing item. Vou selecionar aqui, ó, imagens Android, vou selecionar aqui uma imagem do counter, pro home e pro header. Vou adicionar, beleza. Então eu vou iniciar com home, ó. Aqui eu vou criar um session content referenciando o section name lá do Session Outlet, que é página, conteúdo. E aqui eu posso definir um conteúdo que eu quero exibir aqui no layout, no main layout. Eu vou fazer o seguinte, eu vou exibir uma imagem, home.png. Então aqui eu não preciso definir isso para referenciar a imagem. Aqui eu vou usar uma tag pré para mim poder separar, porque eu vou usar um texto aqui também, ó. Vou definir assim, ó. Home. Então, ó, defini um section content e aqui eu tenho um conteúdo que eu vou exibir nesse section outlet. Vou fazer a mesma coisa para o weather. Inclusive aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma section content, né? Com section name página conteúdo e aqui eu vou exibir a imagem weather. Não preciso disso para acessar a imagem. Vou usar a tag pré aqui também. E aqui eu vou colocar um texto, ó, previsões do tempo. E aqui, ó, no arquivo client, em imports Razor, eu vou incluir a referência, né, ao Microsoft ASP.NET Core Component Sessions, que eu preciso disso para mim usar, né? E aqui, ó, em pages, em counter, vou definir aqui uma section content. Deixa eu fechar esses arquivos aqui que eu já usei, né? Então eu vou criar aqui a section content, né? Session content, session name, página conteúdo. E aqui eu vou usar a tag pré, né? E vou usar img-src /images /counter.gif. E aqui eu vou colocar um texto contador. Pronto. Tem que fechar a tag image aqui, né? Pronto. Então agora, olha, eu criei 3 session content usando o session name e vou exibir os conteúdos aqui no session outlet, ó, página conteúdo. Vamos verificar se eu não errei o nome, ó. Página conteúdo, weather, página conteúdo e no counter, página conteúdo. Então eu vou fechar tudo, ó, e vou executar a minha aplicação. Então olha aqui, ó, home já está exibindo a minha imagem, o home, counter, olha aqui, um GIF animado e o weather, previsões do tempo. Então aqui estamos vendo o recurso Sessions do Blazor funcionando. Agora essa abordagem aqui, ela tem um problema, que é a seguinte, olha, vou pegar aqui home. Quando eu uso o section name, isso aqui é uma string. Então aqui eu não tenho disponível o recurso do IntelliSense. Então eu não sei se realmente existe um session outlet definido. Eu tenho que verificar o código, tá vendo? Com esse nome. Então é isso que acontece. Então um dos problemas com essa abordagem em usar o session name é que não existe como eu saber se existe uma section content sem ter que espiar o código. Eu também não tenho recurso, tenho acesso ao recurso IntelliSense e se eu errar o nome da session ali, isso só vai acontecer em tempo de execução. Então para melhorar isso, eu posso, ao invés de usar o session name, usar o session ID, porque o session ID ele aceita um object ao invés de uma string. E isso, né,
faz com que eu tenha um valor fortemente tipado, que é reconhecido pelo compilador. Então, como que eu uso o Session ID? Então, para usar o Session ID, eu tenho que declarar um objeto do tipo Session Outlet estático no meu código. A seguir, esse objeto do tipo Session Outlet é atribuído ao parâmetro Session ID na seção Session Outlet do componente. E aí, para mim usar, lá no Session Content, eu faço a referência a um objeto estático do tipo Session Outlet. Então eu vou mostrar isso agora na prática. Eu vou voltar aqui, ó. Então aqui em Main Layout, eu vou criar um outro Session Outlet. Session Outlet. Só que eu vou usar um Session ID, que eu vou chamar página conteúdo. Então eu tenho que criar aqui, ó, no código, né, do componente, uma variável estática, Session Outlet, que eu vou chamar página conteúdo. Estou criando uma instância. Então olha aqui, ó, criei uma seção, defini um ID. Para isso eu tive que definir aqui uma variável estática do tipo Session Outlet. Então agora eu vou vir aqui em Home, eu só vou mostrar aqui em Home, em vez de eu usar Session Name, eu posso usar o ID aqui, ó, Session ID. Vou dar main layout, vou dar o ponto e olha aqui, ó, a minha variável estática, página conteúdo. Então assim eu tenho um recurso do IntelliSense aqui, tá vendo? Então aqui, ao invés de usar Section Name, eu estou usando Section ID. Vou fazer a mesma coisa no Header aqui, ó. Ao invés de usar Section Name, vou usar Section ID, Main Layout, e aqui eu referencio o ID, ó. Vou deixar o componente Counter usando Session Name. Então, ó, aqui eu vou usar Session Name, e em Home eu vou usar o Session ID e também no Header. E aqui no meu Main Layout, eu tenho o Session Name e o Session ID. Então, executando, eu vou ter o mesmo resultado. Olha aqui, ó, Home, Counter e o Header. Aqui eu estou usando o Session ID, ó. Aqui eu estou usando o Session Name e aqui eu estou usando o Session ID. Então aqui nós vimos uma das muitas formas de usar esse recurso Session do Brave. Então com esse exemplo, nós podemos criar sessões em diferentes componentes e ter o controle do conteúdo exibido, no caso aqui no arquivo de layout. Então isso é útil quando você deseja personalizar partes específicas do layout com base no conteúdo do componente filho. Então era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.